compartilhar algo bem objetivo, bem rápido com vocês. E todos aqui já assistiram aqueles filmes e talvez já passaram por situações de um cavalo chucro, um cavalo selvagem. Se ele for montado de início, ele não vai aceitar, ele vai fugir. Então ele precisa passar pelo processo de ser domado, adestrado, até que depois ele passa a ser usado ali pela pessoa que vai usá-lo. Então leva um tempo. E o que eu quero dizer com isso é que existe o sistema do mundo, o sistema das trevas, o príncipe deste mundo que governa esse sistema mundial. Ele muitas vezes não vai chegar colocando uma arma na cabeça para a pessoa negar a fé, porque a pessoa pode, se ela souber disso, ela vai preferir morrer e não negar a fé. Então o que se faz? O que se faz é, pouco a pouco, a maneira como ele trabalha é lenta, mas o final é destruir a fé. O final é tirar a fé da pessoa, sem que a pessoa perceba. Aí a pessoa mesma passa a negar a fé. Eu não sei se eu estou conseguindo entender com vocês o que eu estou querendo passar para vocês, mas o sistema ele vai sendo colocado, uma coisa aqui, a outra ali, um motivo aqui, o outro ali, e o foco é fazer com que a pessoa deixe Deus para o último plano na lista de compromissos, na lista de prioridades dela. Deus fique por último. Aí de uma forma muito lenta, muito astuto, o que o diabo faz? Ele vai matando a fé da pessoa. Uma vez que a fé da pessoa está morta, a pessoa mesma nega a sua fé. Ela mesma, automaticamente, como o pastor leu ali, acaba negando a fé. E eu quero ler aqui em Efésios capítulo 6 e verso de número 16, porque aconteceu várias vezes comigo, mas quarta-feira foi algo assim muito nítido que aconteceu. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então quarta-feira eu estava trabalhando, estava muito cansado, e de repente veio uma seta na minha mente: amanhã eu não vou no culto porque eu quero descansar um pouco, eu quero estar ali na minha casa. E de repente eu percebi que aquilo lá não era um pensamento meu, mas era uma seta que foi lançada. O que eu fiz na mesma hora? Peguei a palavra e lancei contra. Embraçar o escudo da fé é tu pegar a palavra e lançar contra aquela seta, é tu pegar e destruir aquela seta maligna, e não permitir que ela entre e caia para o teu coração. Então veja, eu conversava hoje à tarde com um amigo meu, e o sistema do governo mundial que já está sendo trabalhado para ser implantado, onde o anticristo vai governar, nós temos que ter um entendimento assim que a demonstração da marca que as pessoas estão achando que é isso ou aquilo vai ser quando a pessoa, ela mesma, vai negar a fé. Essa vai ser a maneira da pessoa permitir o governo sobre a vida dela, um governo contra Cristo, o anticristo, que se opõe a Cristo, ela mesma negando a fé. E isso já está sendo trabalhado lentamente. Então, uma vez que a fé é destruída, a pessoa automaticamente não vai ver nenhum problema em andar segundo o curso do mundo, porque quando a fé está destruída, a pessoa já não tem mais comunhão com Deus. Então veja bem, embraçar o escudo da fé, de que maneira eu preciso estar me alimentando do Evangelho. O Evangelho, a palavra de Cristo, ela gera fé, ela nutre a fé, ela nos alicerça na fé. Uma vez que eu estou me alimentando da fé, eu estou me edificando, me estruturando, eu estou tendo discernimento das setas que são lançadas. O que eu fiz naquele momento? Eu peguei aquela seta e eu desarmei, destruí ela, porque eu peguei a palavra e lancei: não, em nome de Jesus, amanhã eu estarei presente. Porque ali em Hebreus 10, 25 diz que não é para deixarmos de congregar, de estarmos reunidos como igreja, como é costume de alguns. E isso é muito forte, porque a Bíblia diz lá em Salmo 42, se eu não me engano, verso 7, que um abismo chama outro abismo. Então quando a gente negligencia uma coisinha aqui e a outra ali, a gente não se dá conta, mas lá no final, muitas vezes, chega no final terrível. Então,
eu quero deixar para você isso hoje, para que você entenda que o diabo ele não está brincando, ele quer destruir a fé. E uma vez que nós não estamos nos reunindo como igreja e congregando, vem o esfriamento espiritual, a pessoa se enfraquece e a fé vai enfraquecendo. Sabe, quando a gente tem condições e pode vir, nós temos que vir e estar presente. Nós temos que estar presente, porque a gente não sabe o amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, quando a gente pode vir e consegue vir, tem que dizer: eu vou. Se eu tenho condições, Deus me deu saúde, Deus me deu condições, eu vou estar presente, eu vou estar lá reunido, vou estar lá congregando e me fortalecendo, porque na comunhão, quando nós estamos na comunhão, nós somos fortalecidos e edificados. Então eu quero deixar isso para você que está recebendo essa palavra. Quando vir uma seta, quando vir algo e você achar que é um pensamento teu, não é teu. O único interessado que você não esteja reunido como igreja é o diabo. Ele não está interessado que você se reúna como igreja. Então pegue a palavra e lance a palavra contra ele. Mas para você lançar a palavra, você tem que se alimentar da palavra, senão você não sabe o que fazer. Então, se você não se alimenta da palavra, você não congrega, você não ouve a palavra, você não tem como desarmar, como cancelar essa seta. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e que você receba a palavra, o Evangelho hoje, e se arme para destruir as setas do maligno. Amém, glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Eu queria que você abrisse a sua palavra para nós começar no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, foi onde eu baseei nos últimos dias. A base da nossa pregação está sendo do ensinamento, da condução da sua vida para esse fim de ano, está sendo sobre isso, amém? Quem deseja um 2021 muito melhor do que 2020? Quem? Todos nós, não tem quem não quer. Olha, eu vou fazer uma brincadeira aqui, né, queridos? Se alguém convidar hoje um crente para uma festinha clandestina, tá todo mundo fugindo, que ninguém mais aguenta ficar em casa, né, queridos? Amém? Nós vamos ter uma festinha aqui, não vai ser clandestina agora no dia 19, vai ter um jantar aqui da igreja, amém, queridos? Vai ser um jantar como sempre, todos os fins de ano, porque no fim de ano a gente vai parar aqueles dias ali para as festas de fim de ano, amém? E a palavra de Deus diz assim: gostaria que você se colocasse de pé com a tua Bíblia na mão e lesse comigo. Você que também está acompanhando na sua casa, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, ó: portanto agora não há nenhuma acusação para os que estão em Cristo Jesus. Olha o que a palavra está dizendo. Para quem não está em Cristo, ainda tem acusação. Mas para quem está em Cristo, lembrando que Cristo é a verdade. Quem conhece a verdade está liberto. Então, portanto, agora, querido, na tua vida, agora, se você está em Cristo, agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque não é pelo que você é, não é pelo que você faz, não é pelo que você crê, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque a lei do Espírito da vida em Cristo precisa estar em Cristo, te livrou da lei do pecado e da morte. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Pai, as nossas vidas na Tua presença, e tudo que é humano, todo pensamento humano, toda acusação, toda palavra de condenação, toda palavra que está fora do Evangelho das boas novas, tudo que está fora da palavra do Espírito das boas novas, tudo que é lei, tudo que é do mundo, tudo que é humano, tudo que isso saia de nós agora em nome de Jesus, e permaneça o que é espiritual, o que é do sangue da justiça, o que é do Espírito, o que é das boas novas do Evangelho, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço que Tu conduza essa noite, Pai, para todos os ouvintes hoje. Saiba que não agimos mais no natural como os naturais.
Hoje nós somos um espírito eterno com Deus, vivificado pela pessoa de Jesus, quando enviou o Espírito Santo, quando decidimos crer na obra da cruz. Por isso, Senhor, conduz as nossas vidas essa noite à verdade espiritual. Amém, amém, amém. Obrigado, queridos. Queridos, muitas vezes a gente conversa com pessoas, certo? Tu conversa com pessoas que até pregam a palavra, até eles têm conhecimento da palavra, mas a palavra está distorcida, o que é lei, o que é graça, o que é a época que estamos vivendo, se é época da lei, época de Moisés, ou se nós estamos na dispensação da graça. Muito poucas pessoas estão posicionadas verdadeiramente debaixo do sangue do Senhor Jesus, da justiça que tem através do sacrifício perfeito de Jesus na cruz e o seu sangue. Muitas vezes fala-se de justiça, acha que é um Deus justo que vai vir trazer um monte de coisa se você errar. Não é desta justiça que estamos falando, não é do dia do juízo, estamos falando da justiça do sangue da cruz. Sabe, queridos, esses dias eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele falou para mim: olha, a igreja do fulano, do pastor nosso amigo lá, está com bem pouquinha gente, porque 2 pastores saíram daquele ministério, abriram um outro ministério, e tem bastante gente naquele lugar. Querido, quem é que não ficou na igreja de Deus? Deixa eu falar uma coisa para você. Onde o diabo morava? No céu com Deus. Quem era o pastor dele? Deus. E mesmo assim ele se levantou contra e quis abrir uma igreja para ele. Mas o diabo, ele andava rodeando, ele rodeava a terra. Tem pessoas que, como diz Judas, se você lê o livro de Judas, elas nunca criam raiz. Elas não criam raiz porque elas olham para o pastor e elas só vê defeito, elas só vê acusação. Por quê? Porque o que está dentro delas não é o Espírito de Deus que está conduzindo a vida delas, é o Espírito do diabo, e elas estão julgando, apontando, desobedientes. Não há um pastor que seja bom para elas, não há alguém que seja bom, porque elas se sentem muito melhores por causa do orgulho, os filhos da desobediência. Amém, queridos? E eu quero falar para nós hoje, porque na semana toda muitas vezes o pastor vai para lá, fica orando e acha que tem uma palavra. Quando começa o culto, muitas vezes o Espírito Santo, ele pega e diz assim: tudo aquilo que tu falou, que tu preparou, não é o que eu quero passar para quem vai estar hoje na igreja ouvindo. Então tu faz, mas precisa estar sendo dirigido pelo Espírito. Aconteceu 2 situações comigo, e a pergunta é: o pastor Ademir disse que ele estava em casa na quarta-feira e tinha um culto na quinta, e ele estava no trabalho e estava cansado, o sol quente, e quando ele chegou em casa veio uma voz, que ele disse que parecia ser a voz dele, na mente, disse assim: amanhã eu não vou no culto, eu estou cansado, simplesmente eu vou ficar em casa com a minha família. Aí ele pensou: peraí, eu amo estar na igreja, eu amo estar na igreja, eu amo servir, eu amo estar na igreja. Esse pensamento não é meu. O que acontece? Ele interceptou a flecha do inferno e não permitiu que entrasse no coração. Se ele recebeu aquele dardo na mente e permitisse entrar no coração, automaticamente na quinta ele não viria no culto. Como ele não veio no culto, ele não recebeu o alimento, no domingo o diabo viu que ele conseguiu, ele ia fazer outra coisa, e assim ele vai fazendo. E o que acontece? A pessoa acha que está alimentada, aí depois passa um tempo, ela já não lê a Bíblia, passa um tempo, ela já não tira mais tempo para orar, e daí ela acha que tudo está bem, mas na verdade ela entrou num processo e num caminho que vai acabar em destruição. Esses dias me ocorreu um fato de 2 pessoas, e a pergunta que eu quero fazer para você essa noite: a quem você está dando ouvidos? Porque, queridos, presta atenção, qual de vocês que está aqui, ou você que está em casa, ou você que vai ouvir essa pregação, quando que você ouviu, que você viu um revólver
parado no ar, matando uma pessoa. Nunca. Mas você já viu num filme, você já viu talvez na vida real, um homem, uma mulher com um revólver na mão, atirando, tirando a vida de outra pessoa. Queridos, a palavra diz, o apóstolo Paulo, ele fala a carta aos Gálatas, que mesmo que viesse um anjo do céu, ou que qualquer outra pessoa pregasse um evangelho diferente, que seja considerado maldito. Maldição. Querido, um dia tinha um homem que estava orando. Ele estava orando, o nome dele era Cornélio. E há duas coisas que chegam na presença de Deus. Cornélio estava orando e ele era um homem de coração grato. Ele ofertava. E a palavra diz que a oração e a esmola, a oferta de Cornélio chegou em Deus. E Deus não enviou um anjo para ministrar Cornélio, mas ele mandou um anjo dizer para Pedro e ministrar. Porque a bênção na minha vida e a bênção na sua vida, ela vem de Deus, mas Deus usa pessoas, tanto para fazer o mal para você, como para fazer o bem. E eu tenho uma narrativa de dois acontecimentos, de uma pessoa que veio debaixo desta palavra, como acusação. A acusação chegou em mim, e olha, porque tu está destruindo, porque tu isso com as tuas próprias mãos, e bababá, bababá, bababá. Aí eu parei, orei, e disse, mas eu sei quem eu sou, eu tenho identidade, isso não é de Deus, isso é do diabo. A procedência da palavra veio de um homem, aparentemente alguém que queria ser meu amigo, mas as palavras dele foram totalmente demoníacas. Na outra semana veio um pastor daí. Ele chegou em mim e disse assim, pastor, eu vim aqui porque eu tenho algo para fazer por ti. Tem tanta palavra de maldição sobre a tua vida, tanta palavra que parece que tem uma nuvem preta sobre o ministério, sobre a tua vida, mas Deus mandou eu vir aqui para orar contigo, porque quando eu conheço a verdade, eu batalho contra ela, eu sou liberto, e esse pastor veio trazer uma boa nova. Tu está entendendo, querido? Para quem eu dou ouvido? Se eu dou ouvido para aquela pessoa que não está de acordo com a palavra, de acordo com o evangelho, automaticamente eu entro debaixo de uma acusação. Quem é que é o acusador dos nossos irmãos? O diabo e os filhos do diabo. Mas quem é que tem a bênção? Os filhos de Deus têm a bênção de Deus através para te dar. Você compreende, querido? Amém? Vá comigo lá em Gênesis, falando em dar ouvido. Vá a Gênesis no capítulo 3. Presta atenção, querido. Olha para mim. Quando eu começar a ler aqui, quando eu começar a ler até esse capítulo aqui, tudo foi feito na terra, tudo estava indo bem na terra. Sabe quem que era? Tinha uma igreja na terra. Olha para mim, querido, tinha uma igreja na terra. Sabe quem era o pastor? Deus. Deus era o pastor. Todo dia 6 horas da tarde tinha culto. Nunca tinha havido, nunca houve até esse momento uma morte. Havia vida e havia um pedido, um decreto. Adão e Eva, vocês podem tudo no paraíso, porém uma coisa vocês não podem fazer: comer da árvore, do fruto da árvore do bem e do mal, porque o dia que vocês comer, certamente morrerão. Então, tinha uma coisa que eles não podiam fazer. Hoje, qual é a coisa que eu e você não podemos fazer? Nós não podemos viver na carne. Nós não podemos viver uma velha vida com o Espírito Santo dentro de nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha bem, para quem você está dando ouvidos?
A serpente, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou, ela conversou com a mulher. Então, foi isso que Deus mesmo que falou: vós não podeis comer de nenhum dos frutos da árvore do jardim. Queridos, para aí. Tu acha que a cobra não estava lá tempo vendo Adão e Eva comer dos frutos do paraíso? Era claro que ela estava vendo. Era claro que ela estava vendo que Adão e Eva se alimentavam das frutas, de tudo. Mas ela começou a questionar, ela começou a colocar dúvida, ela começou a vir com uma sarcasmo, com uma palavrinha, para tentar tirar algo de Eva. Então, aqui desse jardim, Deus diz que vocês não podem comer de nada. O que a Eva fez? Deu ouvidos, ela aceitou. Olha bem, querido, olha o que diz no verso 2: ao que lhe declarou a mulher, a serpente. Ela deu ouvido à serpente, querido. Nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio, no centro do jardim, disse Deus: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrereis. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza, minha querida, pode comer, com toda certeza não morrereis. Pode ficar tranquila, pode continuar comendo, que não, tu pode fazer que não vai morrer. Não vai acontecer nada. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore era o quê? O que a árvore parecia? Parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em companhia, e ele igualmente comeu. Primeiro, queridos, escuta. Primeiro veio o diabo e falou na mente. Ela deu ouvido, e aí veio para o mundo natural. Aí veio para o natural. Então a guerra foi dar ouvido, e aí veio a morte. Queridos, olha para mim. No dia que veio a morte, Deus não abandonou eles. Deus amava eles. Só que daí, queridos, ninguém, presta atenção, querido, por favor, querido, presta atenção. Ninguém pode chegar na presença de Deus nu. Como assim, pastor? Eles estavam nus na presença de Deus, mas eles estavam na presença de Deus debaixo da obediência de Deus. A pessoa que está em pecado, ela não consegue chegar na presença de Deus nu. Por quê? Porque tem uma coisa chamada acusação, vergonha, medo. Muitas e muitas pessoas estão na igreja praticando princípios, mas depois elas dão ouvido a uma voz: não precisa tu fazer, não vai acontecer nada. A pessoa deixa no coração, coloca no natural em atitude, deixa de praticar, deixa de congregar. Aí o que está escrito em Romanos, a pessoa começa a viver debaixo de condenação. Adão e Eva estavam condenados na mente debaixo, mas Deus estava ali. Se Adão tivesse chegado na presença de Deus e dito: Senhor, nós desobedecemos, Senhor, por favor, Deus, nos perdoa, nós deixamos de cumprir o princípio, Deus teria perdoado. Mas eles não. Eles acharam uma forma humana, natural de
chegar na frente de Deus, na presença de Deus. Eles fizeram roupas, pegaram coisas naturais para tampar os seus, para chegar na presença de Deus. Mas Deus não se permite zombar, Deus conhece o pensamento. Deus chega na hora e diz: Adão e Eva, onde vocês estão? E ele diz: Senhor, nós pecamos e saímos e estamos escondidos. Mas quem falou? A cobra. Deram ouvido à pessoa errada. Quando eles deram ouvido, queridos, ouve, presta atenção no que o pastor está dizendo. Naquele dia, no Éden, não diz o bicho que foi morto, mas naquele dia diz que Deus pegou um animal, com as mãos lá, matou o animal, derramou sangue. Naquele dia o pastor Deus estava dando um ensinamento a Adão: Adão, tu pecou, mas existe algo que tu tem que fazer para chegar na presença de Deus. Precisa-se ter aliança, agora vai ter que derramar sangue. E Adão, Deus diz em Apocalipse que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Eu acredito no Espírito que o bicho que foi morto lá foi um cordeiro. E Deus pegou, derramou sangue. Tu imagina no Éden, querido, imagina Adão e Eva vendo uma morte. Nunca havia morte, nunca tinha havido, não havia derramamento de sangue. E Deus ensinou: para vocês chegar na minha presença, precisa haver um sacrifício. E Deus pega a pele do animal e cobre Adão e Eva. O sangue significava, aquele sacrifício apontava para a cruz de Cristo. Aleluia. Então Adão, eu creio que Adão passa a sacrificar, pegar animais e sacrificar para entrar na presença de Deus. Vai um pouquinho para frente na sua palavra e vai até Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Olha que coisa terrível. Versículo 1, Gênesis 4:1 diz: Então Adão teve relação sexual com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim, e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar, versículo 2, e dessa vez lhes nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim cultivava a terra. Presta atenção, querido, versículo 3. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda, em oferta ao Senhor. O que é que Deus ensinou a Adão? O que é que Adão, eu creio, vinha ensinando seus filhos? Mas Abel disse assim: não, eu vou lá na presença de Deus, vou fazer um altar e vou colocar o que eu quero lá. Vou colocar aquilo que o papai e a mamãe fizeram quando caíram, eu vou fazer. Eu vou botar uma coisa natural. Versículo 4. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria. O Senhor aceitou com alegria a oferta. Abel aceitou Abel e sua oferta. A oferta de Abel determinou ele ser aceito por Deus. Querido, olha para mim, eu não estou pregando dízimo e oferta, eu estou pregando justiça de Deus, aleluia, a justiça do santo, não estou falando de dinheiro. Todavia, versículo 5, não se agradou de Caim e de sua oferenda, e por esse motivo Caim ficou muito irado, e seu semelhante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou a Caim: por que estás furioso? Por que estás furioso? E por que não? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizer,
sobre que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencer. Queridos, olha o que o Espírito está falando para mim e para você. Por favor, abre a tua palavra no livro de Gálatas, capítulo 5. Olha o que o Espírito está falando para mim e para você essa noite, querido. A quem você está dando ouvidos? Gálatas, capítulo 5. Meu Gálatas sumiu aqui. Gálatas, capítulo 5. No versículo 19, a palavra do Senhor diz assim. Começar no versículo 17, diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 17, porquanto a carne luta, versículo 16, porque vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfazeis as vontades da carne, porque a nossa luta, porquanto a nossa luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porquanto a carne, perdão, eu estou lendo errado aqui, desculpa, porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Quando você lê isso, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, de modo que vocês não podem fazer, nós não podemos fazer o que queremos, quando nós entendemos o sacrifício e nós andamos no Espírito, não é problema nenhum obedecer princípios da palavra como Abel, mas quando nós estamos na carne, nós deixamos de obedecer princípio, por quê? Porque não conseguis fazer o que quereis pelo Espírito. Agora olha o que diz o verso 18, contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estão subjugados pela lei. Quer dizer o quê? A lei veio para mostrar o nosso pecado, querido. Olha, escuta, quando tu está na igreja e estão pregando a lei, quando tem uma pessoa que está apontando a lei vai te apontar o teu pecado. A lei vai trazer a tua velha natureza e a tua velha natureza humana, vai expor quem você é e vai expor o que você está fazendo que está quebrando a lei, vai trazer e expor e acusar o teu pecado, porque é lei. Agora, quando você está no Espírito, você está recebendo uma palavra, que é a palavra do Evangelho. Ela não é que a palavra vai fazer com que você viva uma vida abastada, uma vida de luxúria, não. A palavra vai mostrar quem você é em Cristo, vai trazer para você identidade, e essa palavra vai mostrar para você o caminho da verdade, e essa palavra vai libertar você daquela vida de acusação. É isso que é a cruz, querido. Porque olha bem, verso 9, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto as parece com essas perversidades contra as quais vos advirto, como já outrora vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito, olha bem, querido, o que é carne e o que é Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas virtudes
não há lei, porque você está livre da lei. Vai ser virtude do Espírito, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Agora eu quero falar uma outra coisa para você. Por favor, uma outra pessoa que deu ouvidos e não devia. E a pergunta para mim e para você hoje é: queridos, para quem você está dando ouvidos? Fala para a pessoa do lado, faz uma carinha de crente que a ama e diz assim: a quem você está dando ouvidos? Diz assim para essa pessoa, fica olhando no olho dela e diz assim: tem alguém que lhe ama e é o pastor, e ele está te ensinando o caminho da vitória. Aleluia, glória a Deus. Olha bem, abra a sua palavra no Evangelho de Lucas, a palavra de Deus segundo Lucas, capítulo 15. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Amém? Talvez aqui tenha uma revelação para a sua vida. Aleluia. A quem você está dando ouvidos? Olha bem, querido, quando o Espírito Santo revelou isso, eu fiquei tão feliz, porque foi uma coisa que eu aprendi a vida inteira, que me falavam distorcidamente, e o Espírito Santo hoje me falou algo fantástico. Você quer ver, querido, que talvez você também tenha ouvido e aprendido dessa maneira? Olha bem o versículo 11. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dai-me a parte da herança a quem tem direito. E consentindo o pai, repartiu suas propriedades entre eles. Está dizendo que ele tinha 2 filhos, e o pai deu a herança para os 2. Amém, queridos? Você está concordando? Está entendendo o que está falando a palavra? Verso 13. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partiu para uma terra distante e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Agora olha para mim, sai da Bíblia aí, vem para cá, olha para mim. Com que esse jovem gastou o dinheiro? Com que você sabe que ele gastou o dinheiro? Diz para mim, por favor, me ajuda. Uma coisa, com que ele gastou o dinheiro? Amigos, que mais? Festas, orgias, prostituição, foi isso? Não foi. Nós aprendemos isso, mas não foi isso que aconteceu, querido. A palavra não diz isso. Tu sabe quem diz? O fofoqueiro. E isso acontece nas nossas vidas hoje, querido. Presta atenção. Aí ele pega, ele vai para os porcos, vai lá, versículo 21. Daí tu pode continuar lendo na tua casa, que não vai. Mas olha o que diz no versículo 26. Então ele pegou-se a rebelar e decidiu voltar para a casa do pai. Versículo 26. E então chamou. Não, vamos pegar no 24. Porquanto este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entretanto, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som de música e de dança. Então chamou um dos servos. Presta atenção aqui, queridos. Quem é que ele chamou? Um dos servos da casa. Chegou e disse assim: então chamou um dos servos e indagou: sobre o que está? O que está acontecendo aqui? E ele disse: olha para mim, Bíblia do pastor Éder, olha o que está escrito. Olha ali, olha na tua. Sabe o que ele disse? Tu lembra que é teu irmão? Aquele sem vergonha, aquele que pediu os bens e foi embora. Tu sabe o que ele estava fazendo? Ele estava nas prostitutas. Porque até aqui não diz que ele estava. Mas tu quer ver o que é dar ouvido para a pessoa errada, querido? Por que ele não chegou e não foi logo entrando, que viu a festa? Ele era filho. Por que da casa do pai ele precisava indagar alguém?
para saber o que estava acontecendo. Aí ele chama um servo fofoqueiro e ele diz assim: teu irmão, aquele sem vergonha, que estava na prostituição, que estava bebendo, fazendo tudo errado, ele voltou. E o teu pai, sabe aquele tambeiro? Aquele que tu trouxe o fecho de Páscoa hoje, para dar para ele, para engordar para a festa de Natal, foi aquele mesmo. Tu acredita? Foi aquele que nós ia comer. Teu pai matou e está fazendo uma festa com teu irmão. Versículo 27. Então informou o teu irmão, regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. O que será que ele ouviu daquele cara que fez com que ele não entrasse? O que ele ouviu? Exatamente o que eu estou te dizendo, querido. Agora olha o que o cara botou no coração. Olha bem. Mas o filho mais velho encheu-se de ira, negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou o pai. Olha bem, até aquele dia que ele deu ouvido a um servo, a um fofoqueiro, ele estava trabalhando tudo bem na casa do pai. Mas quando ele deu ouvido para o fofoqueiro, sabe o que ele fez? Replicou. Ele pegou e questionou o pai. Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me oferecestes nem ao menos o cabrito. Sabe por que é o cabrito aqui, querido? Porque o cabrito era dado aos servos, aos escravos, para eles comemorar. O novilho e o cordeiro era para o patrão. Sabe o que entrou no coração dele quando ele deu ouvido? Amargura, ressentimento, acusação. Aquele teu irmão pegou o dinheiro e foi embora e está recebendo uma festa e tu na casa do pai trabalhando, e não, encheu de amargura, encheu de rejeição, e ele permitiu pela boca do servo. Olha o que ele ouviu. Versículo 30. No entanto, chegou em casa esse teu filho, nem era mais irmão, que pôs fora os teus bens com prostitutas. Aqui está dizendo que ele gastou com prostituta, mas lá não estava dizendo que ele estava na prostituição. Quem acusou ele de estar na prostituição foi o irmão e o servo. Tu ordenas matar um novilho gordo para ele? Então ele arrezoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que eu possuo é igualmente teu. Querido, presta atenção. Presta atenção. Tu sabe o que traz mágoa no coração de alguém? É estar na igreja. É estar na igreja, queridos, e começar a declarar a palavra. Presta atenção. E começar a declarar a palavra. Ah, Senhor, porque eu posso todas as coisas em Ti, Senhor, eu não vou ficar enfermo. E ele declara a palavra, porque é direito dele, certo? É tudo que Jesus conquistou na cruz, mas na vida dele não acontece. Na vida dele não acontece. Aí de repente ele chega na igreja e vê um irmão que está lá um pouquinho mais abençoado. Ele se enche de amargura, ele se enche de ira. Ah, como é que o ministério do fulano é abençoado? Ah, porque o pastor aquele está sendo abençoado. Como é que eu não consigo uma célula? Como é que eu não consigo pregar para ninguém? Não consigo, eu tenho desejo de voltar para a igreja. Como é que eu não consigo? E entra a amargura, e entra o espírito de rejeição, e o diabo entra com acusação. Entra com o espírito de acusação. Presta atenção, querido. Tudo o que Jesus conquistou é teu. Só que existe uma diferença entre você declarar o que Jesus conquistou, e existe uma outra coisa, que é você saber o que é seu e tomar posse. Uma coisa é você saber que tem e declarar. Outra coisa é você saber que tem e tomar
posse. São duas coisas diferentes, porque o justo viverá da fé. O que, queridos? O que você tem colocado no altar? Pastor, eu nem um altar tenho, queridos. Começa a estudar Abraão, Isaac, Jacó, José. Começa a estudar. Queridos, sabe o que eu creio? Que no dia que Abel colocou o cordeiro no altar, derramou sangue, que apontava para Cristo, fez aliança, teve o sacrifício, eu acredito que veio fogo do céu e consumiu o holocausto de Abel, e Caim ficou olhando, e o meu holocausto, por que não acontece nada? Porque não tinha o sacrifício. Ele pegou simplesmente das coisas naturais e colocou no altar, e isso trouxe ressentimento, isso trouxe amargura e trouxe condenação, e ele se transformou no primeiro assassino da terra. Queridos, hoje as pessoas acham que para matar alguém precisa pegar uma faca e ir lá. A Bíblia diz que se eu falar palavras contra o meu irmão, eu já estou sendo assassino do irmão. Há uns anos atrás me assassinaram muito, me assassinaram muitas vezes com palavras, me assassinaram o meu ministério com palavras. Mas, queridos, eu passei pela prova, eu passei com a fé, e hoje, se não é a fé numa obra perfeita de Jesus, nada subsistiria de ministério. Mas é por causa da fé, mas Deus usa pessoas para abençoar, pessoas para trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Coloca amigos fiéis do lado. Eu coloquei no grupo essa semana, sabe quem que é o teu amigo fiel? Aquele que te motiva na palavra, no evangelho. Esse é teu amigo. Aquele que te instrui na palavra, aquele que te leva uma palavra que muda a tua história, uma palavra de bênção para a tua vida. Esse é teu amigo. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos amigos você tem? Quem ama você de verdade, ele não te leva para as obras da carne, ele te leva para os frutos do Espírito. Queridos, tome uma decisão. Tudo que leva você para fora da presença de Deus, exclua da sua vida. Infelizmente, eu tive que aprender isso. Deixar as pessoas ir. Eu amo pessoas, eu amo conversar com pessoas, eu amo isso. Só que eu tive que aprender, deixar ir. Eu tive que aprender, deixar ir. Queridos, Deus tem a lei do Espírito. Você guiado pelo Espírito. Todo o planeta Terra é dos filhos de Deus. Deus deu a terra para nós por herança, querido. Nós não vamos reinar no céu, nós vamos reinar aqui na terra. Amém? Agora eu quero encerrar. Queria que você abrisse a sua palavra na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 5. Aleluia. Amém? Diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: portanto agora, se alguém está em Cristo, é nova criação. Presta atenção no que a palavra está dizendo, amado. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Verso 21 diz assim: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Segunda Coríntios capítulo 5.
mais 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Versículo 19: sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Queridos, não é pela minha obediência e pela tua obediência, é pela obediência de Jesus, e por isso que em Cristo nós somos adotados como filhos. Deus, em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: Deus prova seu amor para convosco, pelo fato de ter Cristo morrido em teu benefício, quando nós ainda éramos pecadores. Aleluia. Encerro com Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Aleluia. Efésios capítulo 1. No versículo 5 diz assim: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Aleluia. Aleluia, queridos. Efésios capítulo 1, versículo 5. Somos adotados como filho por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz assim: Ele vos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos plena redenção por meio do sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Queridos, foi por causa do sacrifício de Jesus na cruz, que derramou todo o sangue natural. Quando nós cremos, Ele nos resgata do domínio das trevas e nos transporta para o reino do Filho amado. Aleluia. E encerro com o último versículo. Amém? Eu preciso, o Espírito Santo está falando aqui, queridos, eu não posso deixar de obedecer. Amém? Abre essa palavra e eu encerro nesse. João capítulo 15, versículo 16. Evangelho de João capítulo 5, versículo 16. Sim, é 15, perdão. João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, versículo 16. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi e vos designei, para que irdes e deis frutos, e que o fruto permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá. Não foi você que escolheu, foi Deus que te escolheu. Agora, a decisão de crer, a decisão de congregar, a decisão de cumprir o chamado é sua. Só que você tem um inimigo na sua mente que vai dizer que você não é capaz, que você não pode e que você ainda está vivendo no passado. Mas a palavra diz em Colossenses que Ele já te resgatou do mundo das trevas e te transportou para o reino da luz, para o reino do Filho. Amém? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Só aqui, ministério resgatar, resgatando sonhos, resgatando vidas. Seja um resgatador. Queridos, acreditamos que o dízimo pertence à igreja que você congrega. Se você deseja fazer uma oferta, coloca no comentário no YouTube e nós passamos a conta para você.
Que Deus o abençoe em nome de Jesus.